Olá pessoal, tudo em paz? Tempos atípicos, né? Algumas soluções diferentes. Então, como todos sabemos, as aulas presenciais por enquanto foram suspensas, né? Em virtude dessa pandemia de saúde que vivemos. Mas a gente vai tentar por aqui, né? Por essa plataforma EAD à distância, em algumas aulas, a gente vai tentar acompanhar o conteúdo da melhor maneira possível, como se em sala estivesse. Serão disponibilizadas algumas videoaulas, alguns materiais para leitura, algumas atividades. E aí, né, é imprescindível que vocês assistam as videoaulas, né, façam as atividades, façam as leituras sugeridas. Se a gente, nesse intervalo de tempo que estamos nessa situação atípica, conseguir cumprir com todas essas determinações, a gente consegue, né, passar por esse momento difícil, mas pelo menos academicamente, do ponto de vista acadêmico, sem sofrer maiores prejuízos. Então, conto com a participação de vocês, beleza? Hoje a gente vai falar sobre as origens do Estado, né, que foi um tema que a gente já começou em algumas turmas, inclusive presencialmente. Quando a gente vai falar de origem e formação do Estado, a gente fala em basicamente três pontos que estão aí na tela para vocês. O momento do surgimento, os motivos do surgimento e as formas de surgimento. Ou seja, quando foi que surgiu? Quando surgiram os primeiros estados? Segundo, por que motivo? Por que é que o ser humano um dia decidiu viver em estado? E terceiro, como é que se forma? Como é que se formou um estado e como é que se forma atualmente um estado? Então essas são as três perspectivas que a gente vai abordar ao longo da aula de hoje. Eu vou dividir essa temática em pelo menos três vídeos, né, curtos vídeos, para que a gente possa de forma mais tranquila desenvolver o conteúdo, ok? Vamos começar falando do momento, do quando surgiu o Estado. Quanto ao momento de surgimento do Estado, existem basicamente três ideias. Uma primeira teoria que diz: sempre existiu o Estado. Essa teoria ela defende que desde os primórdios da humanidade, o Estado ele já existe, né, como uma força de organização humana. Então, desde os primórdios existiu a figura do Estado. Essa teoria ela não é muito bem aceita para a maioria dos cientistas políticos, porque para os cientistas políticos, sociólogos, enfim, essa ideia ela acaba que generalizando um conceito. Desculpe. Ela acaba generalizando um conceito. Quando ela diz que sempre existiu o Estado, na realidade ela está confundindo conceitos. Ela está confundindo Estado com sociedade. De fato, a sociedade sempre existiu, porque como a gente sabe, o homem ele é um animal político, né? O homem é um animal que vive agregado de uma maneira natural, né? Naturalmente ele já vive agregado. Porém, quando você diz que sempre existiu o Estado, você está generalizando aí e confundindo os conceitos de Estado e sociedade. Na realidade, o Estado ele só surge a partir do instante em que a sociedade ela se desenvolve, ela se torna mais complexa. Basta para a gente pensar como exemplo, né, que o sedentarismo humano, esse ato do homem viver fixo em um local, ele não é um fenômeno que sempre ocorreu, né? Isso teve, num determinado período da história, houve uma mudança nessa perspectiva do ser humano. Quando ele começou a praticar agricultura, quando ele começou a praticar pecuária, né? Mas antes disso, os homens eles eram extrativistas, então eles viviam num determinado território, enquanto aquele território gerasse para ele formas, né, recursos para a sobrevivência. Então, o homem, a sociedade, ela se instaurava em um local, ela extraía tudo que era necessário para a sobrevivência naquele local. Quando os recursos começavam a diminuir, a se escassear, iam para outras áreas. Esse fato do nomadismo, ele impede o surgimento do Estado. Porque, conforme a gente já conversou em outros momentos, para a configuração do Estado é imprescindível, é necessária a existência de um território. Um território para o Estado chamar de seu. Um território onde o Estado vai exercer suas funções, onde o Estado vai exercer, fazer valer suas leis, né? Vai exercer a sua soberania e o seu poder. Então, enquanto não há essa existência territorial, né, a gente ainda não pode falar em Estado. Então, essa primeira teoria, ela peca pela generalização.
Uma segunda teoria, ela diz o seguinte: o Estado ele vai surgir a partir, né, do ano de 1648, quando foi na Europa celebrado um tratado de paz chamado Paz de Westfália. E o que foi essa paz e por que esse ano é um ano assim marcante para a gente chegar ao conceito de formação do Estado, né, para esse grupo teórico, lembrando. Na realidade, a Paz de Westfália foi um tratado que existiu, que foi celebrado após, né, para pôr fim a uma guerra chamada Guerra dos 30 Anos. Uma guerra que durou de 1618 a 1648 e que envolveu algumas nações europeias. A princípio, né, de um lado da guerra estava o Império Sacro-Romano-Germânico. Esse foi um império que se instaurou ali na península da Itália, na região da Itália, com o apoio da Igreja Católica, e foi o remanescente, o que sobrou, né, lá do antigo Império Romano. Esse império, com o apoio da Igreja, ele tinha a pretensão de dominar toda a Europa. E qual era a ideia? A ideia, né, anos 1600, a ideia é que já estava correndo pela Europa a reforma protestante, né? A igreja vinha, de certa forma, vendo seu poderio ameaçado, perdendo adeptos em alguns países europeus e pretendia expandir o seu poder através desse Estado, né, por toda a Europa, por todo o mundo. Esse Estado, junto com o apoio da igreja, então, começou a tomar, né, rumo em direção à Europa, inicialmente à Áustria, e aí foi até chegar à França, Alemanha. A Alemanha, na época, ela não era a Alemanha um estado unificado como é hoje. A Alemanha era um estado ainda bem dividido em diversos, entre aspas, feudos ainda, né? Eram diversas regiões, diversos principados, ainda em decorrência do período feudal. O que é que acontece? Ao chegar, né, o Império Sacro-Romano tentando dominar essas áreas, ele vai encontrar resistência. Resistência tanto por uma questão territorial, também por um motivo religioso. A Alemanha, os principados alemães dessa época, eram áreas protestantes, né? A França também, que foi um outro primeiro alvo, né, um grande alvo, a França era católica, mas por sua vez a França não queria perder o domínio sobre o seu território. E havia uma forte ameaça de um Estado estrangeiro querendo dominar o seu território. De um lado, o Império Sacro-Romano, ele ao mesmo tempo se envolveu nessa guerra com França, os principados alemães e também, né, a Suécia. A Suécia, também fortemente protestante naquela época, se envolveu nessa guerra, apoiando os outros dois, né, Alemanha e França, nessa guerra contra o Império Sacro-Romano. E o resultado da guerra, na realidade, foi favorável a essa aliança de países contra o Sacro Império. O Sacro Império ainda sobreviveu alguns anos, né? Foi derrotado, sobreviveu alguns anos, até o seu fim, um século e meio depois, aproximadamente. Em relação à guerra, ao se encerrar, o tratado onde foi celebrada essa paz, além de diversas, né, obrigações que foram estabelecidas para o Império Sacro-Romano Germânico que foi derrotado, esse tratado ele estabeleceu o que hoje temos como conceito de soberania. Aqueles países vencedores, eles definiram bem, né, essa questão da soberania quando disseram, olha, o meu território é meu. A França, o território da França é meu território. Os principados alemães, o território do meu principado é meu território. E com isso, quem manda no meu território sou eu, porque eu sou um Estado soberano. Da mesma forma, internacionalmente, nenhum outro Estado tem o direito de intervir sobre o meu território, de buscar condicionar, né, a forma como o Estado vai exercer o seu poder. Então, o conceito que hoje a gente tem de soberania, no aspecto externo, no aspecto interno, que a gente vai discutir em um momento oportuno mais à frente, esse conceito ele foi desenvolvido nesse tratado de paz. Por isso que alguns autores dizem que foi só nesse ano que surgiu o conceito propriamente dito de Estado. Porém, essa teoria também ela peca, como a primeira, né, pelo excesso de rigor no conceito de Estado. Como assim, Jânio? De fato, em 1648 surge o conceito de soberania e o conceito moderno, né, o conceito clássico do que é Estado. Porém, não podemos desprezar todas as
instituições estatais que tivemos antes desse ano. Basta uma simples pergunta: quer dizer que tudo que aconteceu antes de 1648 não constituiu o Estado? E a gente vai ver que essa teoria é exagerada, né? Porque basta a gente lembrar de grandes impérios, grandes estados que se formaram ao longo da história humana, como o Império Romano, como o Egito Antigo, as cidades-estados gregas, o Grande Império da China, Pérsia, enfim. E aí vai diversos exemplos da história antiga. Então a gente não pode desprezar as experiências estatais que aconteceram antes. De fato, o conceito atual de Estado com soberania foi um conceito que surgiu nesse período, né, de 1648, nessa época do século XVII. Porém, existiram outras experiências de instituições estatais em outros momentos da história e que nós não podemos desprezar. Por fim, a última teoria ela vai dizer que o Estado não tem uma data específica, nem sempre existiu, mas também não tem uma data específica que a gente pode generalizar. Olha, foi tal data onde o Estado surgiu no mundo. Não podemos fazer isso. Na realidade, essa teoria diz o seguinte, olha, o Estado ele surgiu em épocas diferentes, de acordo com cada sociedade. Foi uma data no Egito, foi uma data em Israel, né, com os judeus, foi outra data na China, foi outra data nos maias aqui no continente americano. Então depende da sociedade. E surgiu a partir do momento em que houve um desenvolvimento maior daquela sociedade. Imagine aqui que as primeiras sociedades começaram a se aglomerar no entorno do Rio Nilo. Aquelas sociedades ainda eram muito, durante um determinado momento, ainda eram muito rudimentares, muito pequenas, tribos paternais, né? E que não tinham uma grande complexidade de vida. Porém, foram crescendo, a população foi se multiplicando, né, em virtude dos benefícios da região. De repente se tornou tão complexa a convivência social que houve a necessidade de uma melhor estruturação, de uma melhor organização, surgindo assim, né, a necessidade de um Estado que era representado naquele caso através do faraó, só para exemplificar, né? Então assim, cada sociedade ao longo, né, da história humana, ela foi sentindo a necessidade em um determinado momento de criar o seu Estado a partir do seu desenvolvimento interno. Então, bem, pessoal, basicamente são essas três ideias que falam sobre o momento do surgimento do Estado, quando surgiu o Estado. A gente vai parar por aqui, vamos fazer uma pausa. No próximo vídeo a gente continua, né, para saber os motivos do surgimento do Estado, ok? Até a próxima!